História de hoje. Eu fiquei com meu pai e não tive culpa nenhuma. Eu fiquei com meu pai, mas eu não tive culpa nenhuma. Mas eu vou contar como que isso aconteceu. Eu cresci sendo criada somente pela minha mãe. E minha mãe tinha eu e mais 3 filhos. E assim, desde muito novinha, eu lembro que eu sempre perguntei para minha mãe quem era o meu pai. E ela só falava que ele não prestava, que eu não tinha que ir atrás dele. E eu confesso que dos meus 12 até os meus 17 anos eu fiquei numa loucura tremenda, porque assim, nos meus documentos não tinha nada do meu pai, não tinha nada em casa. Eu ficava tentando caçar tudo para descobrir quem era ele. Só que depois disso eu pensei comigo, eu nunca vou descobrir, porque a única pessoa que poderia me falar era minha mãe e parecia que aquilo ela ia levar para o túmulo. Ok. Passou o tempo, eu terminei o meu ensino médio e, ao contrário dos meus irmãos e do restante da minha família, ninguém tinha uma faculdade. Só que eu via a realidade que eu vivi desde pequena, porque em casa era trabalhando para ter o que comer. Então nós nunca tivemos assim dinheiro para sair para comprar uma roupa nova. Quando nós íamos comprar roupa, era sempre em brechó. E eu queria mudar aquela realidade, tanto para mim quanto para minha família. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já comecei a estudar muito, fiz um cursinho e consegui uma bolsa numa faculdade que, assim, pagava praticamente o valor inteiro da mensalidade. E eu estava tão feliz. E a minha mãe estava tão orgulhosa de mim porque eu seria a primeira pessoa da família, a primeira filha dela que se propôs a fazer uma faculdade. Eu escolhi a faculdade de fisioterapia, fiz toda a minha faculdade ali, concluí meu curso. E logo que eu concluí, eu já consegui entrar em uma clínica e foi nessa clínica que eu conheci ele, né? Que eu achei que era o amor da minha vida. Ele era um paciente, era bem mais velho que eu, né? Só que assim, eu sempre gostei de homens mais velhos e ele era 25 anos mais velho que eu e até então ele era o meu paciente. Só que nós fomos assim, com o tempo, nós fomos nos tornando amigos. Ele falou que era viúvo, que a esposa dele havia falecido com câncer e que ele estava voltando naquele momento a viver. E ele era muito bem financeiramente também. E com pouco tempo ali de conversa, nós começamos a nos envolver também. E como eu sempre fui uma pessoa muito reservada, eu sempre esperei dar certo de fato para apresentar para minha família, para postar qualquer coisa em rede social. Então nós ficávamos ali, mas ninguém sabia. A minha mãe percebeu que eu estava feliz. Ela perguntou com quem eu estava saindo, mas eu falei que eu tinha conhecido uma pessoa, só que só depois que eu soubesse que realmente ia dar certo, eu apresentava para ela e tal. E assim eu fiz. E nós saíamos juntos para jantar, dormíamos em hotel. Até que depois de uns 4 meses ficando, ele me convidou para fazer uma viagem. E eu estava de férias do meu emprego. Então, acabei aceitando e nós fomos para uma praia no Nordeste e lá nós curtimos bastante. E quando chegou no quarto dia de viagem, ele me pediu em namoro. E foi assim no jantar. Foi a coisa mais linda. Tava escrito no prato assim: quer namorar comigo? Eu nunca havia vivido aquilo na minha vida. E a partir daquele momento eu publiquei uma foto nossa numa rede social minha. Ele me pediu em namoro. Eu coloquei o pedido ali, marquei ele, né, que nós estávamos juntos, cara. E quando eu fiz isso, não deu assim nem 10 minutos. A minha mãe começou a ligar desesperadamente. Quando eu atendi, ela já pegou e falou assim: vai embora e para de ficar com esse cara agora. Ali eu falei um monte pra ela, né? Falei assim, que não tinha lógica. Ela tá falando pra eu ir embora, que era pra ela me explicar. E ela falou, quando eu chegasse em casa, ela me explicava. Eu achei muito estranho aquilo, eu não ia terminar nossa viagem. Só que aí eu falei pra ele e ele também achou muito estranho.
ele ficou muito confuso e ainda falou assim: será que ela não gostou de mim, né? Por conta da minha idade e tal. Aí do nada ele me pediu pra eu mostrar uma foto dela pra ele. E cara, quando eu mostrei a foto, ele ficou paralisado. Ele perguntou pra mim que ano que eu tinha nascido, o mês tudo certinho, porque ele sabia a minha idade, mas ele não acha que não tinha calculado ali. Depois que eu falei isso, ele só falou assim: vamos embora. E nós tínhamos mais 3 dias, né, de viagem ali. E aí eu fiquei mais confusa ainda. Em nenhum momento passou o que realmente estava acontecendo ali na minha cabeça. Só fiquei encucada porque aquilo estava acontecendo e eu já estava completamente apaixonada por ele. Aí nós fomos embora. E assim, todo o caminho eu tentava falar com ele e perguntava, mas ele ficava em silêncio. E aí ele pegou e me levou de carro até a casa que eu morava com a minha mãe. Quando eu cheguei lá, a minha mãe viu que eu estava chegando. Ela já foi no portão para receber e ela já foi para cima dele querendo bater nele. Eu só tentava separar, olhava assim e falava assim: o que está acontecendo, né? Eu fiquei realmente perdida. Dali a minha mãe olhou para mim e falou assim: esse aí é seu pai, cara. Eu fiquei assustada. Eu comecei a chorar muito ali. Falei que não era possível. Aquilo não podia estar acontecendo comigo. E depois de todo mundo aparentemente mais calmo, né? Eles me contaram que ele era casado, minha mãe trabalhou como empregada na casa dele e os dois tiveram um caso. E quando a minha mãe engravidou, ele simplesmente mandou minha mãe embora. Ele deu um dinheiro para minha mãe, só que ele falou assim que ele nunca mais queria saber dela e inclusive ameaçou a minha mãe que se ela fosse atrás dele e acabasse com a família dele, ele iria acabar com a minha mãe. E a minha mãe simplesmente saiu da vida dele e nunca mais quis saber dele. Naquele momento eu só conseguia sentir raiva dele. Eu não sabia o que pensar, sabe? Ele tentou falar pra mim que se eu precisasse de alguma coisa, eu falei que eu não queria mais nem contato com ele. Eu entrei em uma depressão tão grande, eu passei as minhas férias chorando, sabe? Eu pedia perdão para Deus ter feito aquilo, mas de fato eu não sabia. Parece que todo o sentimento que eu tinha por aquele homem como homem virou um pavor. Ele virou um nojo por eu ter ficado com ele, por eu saber tudo que ele havia feito com a minha mãe lá atrás. A minha mãe, ela também ficou muito mal. Ela se culpou muito porque ela nunca me falou quem era o meu pai. Sim, isso faz 3 anos que aconteceu. Ele não foi mais na clínica que eu trabalho, eu não tive mais contato com ele. No começo, ele até tentou me ligar, pedir perdão, tentou falar com a minha mãe, mas a gente cortou totalmente a relação e até hoje a minha mãe se sente muito mal por tudo isso. Hoje passo por psiquiatra. Eu tenho medo de me olhar no espelho, sabe? Eu não consigo conviver com isso. Eu nunca mais consegui me envolver com nenhum homem, principalmente homem mais velho. Eu não tenho mais vontade de ficar com ninguém mais velho. Eu tenho pavor e eu não sei quando que eu vou conseguir colocar minha cabeça em ordem. E para mim, ter descoberto aquilo dessa forma foi a pior coisa da minha vida. Eu até hoje eu pergunto para Deus por que que ele fez isso comigo. Sabe por que que o destino pregou essa peça comigo? Eu acredito que eu não merecia isso porque eu sempre me esforcei tanto, mas eu espero um dia entender, né, por que que isso teve que acontecer. Deixe sua opinião nos comentários. When you feel it's hopeless, when you think that you